Às vezes a gente tem uma semana tranquila, chega em casa cedo todo dia, no trabalho vai tudo bem. O irmão Kendi passa a lista para a gente bem cedo na semana, tem bastante tempo para ensaiar. Mas toda vez, né, que estamos com responsabilidade para trazer a palavra, as coisas mudam. Parece que até, né, no trabalho vai tudo complicando, as pessoas perseguem. E o irmão Kendi demora a passar a lista para a gente. Estou brincando, essa semana ele passou rápido. Mas, como eu já disse mais cedo para o irmão João, eu acho que até neguei Jesus essa semana. Não igual a Pedro, né, mas com minhas ações, né? A gente é humano, a gente acaba ficando bravo. Mas graças a Deus o Senhor deu a vitória e está tudo bem. Mas foi uma semana bem corrida. E graças a Deus estamos aqui, né, para trazer a palavra dele. E espero que ele venha falar com os irmãos. O que eu tenho para falar com os irmãos nessa noite, com certeza o Senhor já falou comigo. E não é nada novo ou profundo, né, igual o nosso irmão Wagner prega, mas espero que venha falar com os irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, pela oportunidade que nos concedeu o pastor Manuel. Ele está ausente, mas graças a Deus, né, eu agradeço a ele e aos irmãos obreiros que estão aqui, né, que estão intercedendo ali por mim, espero eu, porque a coisa não é fácil. Amém, irmãos? Então vamos lá, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o 16. E depois estarei lendo os Salmos 96, versículo 3. Aquele que deseja acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, perdeu o gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se esconde e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Salmos 96, versículo 3 diz assim: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando e exaltando o teu nome, ó Pai. Não há outro melhor lugar está a não ser esse, ó Pai, na tua presença, Senhor. Seja onde quer que estejamos, se estivermos na tua presença, estamos bem, ó Pai. No nome de Jesus, te louvamos e agradecemos por tudo. E fala agora conosco, ó Pai, através da tua palavra, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Usa-me para a honra e glória do teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui já foi falado várias vezes, né, sobre conflitos, guerras, rumores de guerras, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Jesus, ele está voltando. Nós podemos ver, né, que tudo vai caminhando cada vez mais para esse grande e glorioso dia. Grande e glorioso dia, no dia do Senhor. Grande e glorioso para muitos, mas infelizmente para milhares vai ser um dia terrível. E com o culto de missões, nós não queremos, né, fugir do tema principal, que é anunciar a verdade, que é representar Jesus. E o tema geral aqui da mensagem é para que o mundo venha conhecer, para que o mundo venha ao conhecimento do Senhor, para que o mundo venha ao conhecimento da salvação.
E para que o mundo venha ao conhecimento da salvação, para que o mundo venha conhecer que há um Salvador, que há uma esperança, uma coisa tem que ser feita, que é uma própria ordem do próprio Senhor Jesus, que é ide e anunciai o Evangelho. Ide e pregar a toda a criatura. Jesus, ele está voltando, nós sabemos muito bem disso, mas temos que anunciar, temos que falar. E para que o mundo o conheça, nós temos que falar dele, nós temos que representá-lo. E é justamente sobre esses pontos que eu quero falar nessa noite. Para que o mundo venha ao conhecimento do Senhor Jesus, nós temos que anunciá-lo. Temos que sair das quatro paredes. Sair das quatro paredes. Não é parar de vir aos cultos. Nós temos sim que vir aos cultos, para nos encher da presença do Senhor, para nos preparar para sermos cheios da unção dele, e em conjunto com a igreja, buscarmos e um ajudar o outro e depois sairmos das quatro paredes. Como assim sair das quatro paredes? Como a palavra do Senhor Jesus mesmo disse. Vamos estar falando mais um pouco à frente sobre a luz. Não podemos acender a luz e escondê-la debaixo de um cesto. Porque senão ela não vai cumprir o seu objetivo principal, que é clarear. Então nós devemos sair, sim, das quatro paredes e anunciar Jesus, representar Jesus, mostrar Jesus, mostrar para o mundo que nós servimos a um Deus de verdade, um Deus verdadeiro, que nós temos paz, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio de terríveis perseguições, nós conseguimos ser felizes e louvar o nome dele, para que assim o mundo também venha conhecê-lo, para que assim o mundo venha ver a esperança para ele também. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que acabamos de ler, Jesus declara que nós somos sal da terra. O próprio Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o salmista também nos exorta a anunciar a glória de Deus, a grandeza de Deus entre os povos, aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas, as maravilhas que ele tem operado em nós, entre os povos, para que o povo venha glorificar o nome dele, e assim conhecer a Deus, para que o mundo venha conhecê-lo. Faça algumas perguntas para os irmãos e não responda em alta voz. Responda para si mesmo e analise as suas respostas. O que eu tenho feito para que o mundo venha conhecer a Jesus? O que tenho eu feito para que o mundo venha conhecer Jesus? O que tenho eu feito para anunciar a salvação? Para que o mundo venha saber que existe uma salvação? Como é que eu sirvo a Deus? De modo que o mundo o conheça. Como servir ao Senhor de modo que o mundo venha conhecer? Como eu disse, nós estamos sempre sendo observados pelo mundo. E o mundo quer ver em nós. O inimigo de nossas almas, principalmente, está buscando oportunidades para que venha fazer com que nós caiamos ou negamos a Jesus. Como eu disse, eu acho que até neguei Jesus essa semana, porque um rapaz ali no meu serviço começou a pegar muito no meu pé, eu levei na brincadeira por 3 dias, 3 dias, mas quando foi na quinta-feira não deu. Ele me pegou na hora errada, mas louvado seja o nome do Senhor que deu tempo para voltar atrás, não deu um soco no rapaz. Até porque ele é bem alto. Mas aí, o inimigo, como eu disse, ele vive buscando oportunidades para fazer com que nós negamos a Jesus ou caiamos. Mas, quando nós fazemos as coisas boas, as coisas certas, geralmente ninguém observa ou não percebe. Mas as coisas erradas, está todo mundo olhando, todo mundo buscando um jeito de acusar. Como eu tenho servido para anunciar Jesus? Eu falo assim porque no final do dia, lá um dos meninos lá até brincou comigo, mas você não é crente não, rapaz? Crente não fica bravo. Eu falei, não, eu sou cristão, sou crente, sirvo a Jesus, mas eu sou homem, né? Só não ranquei a espada porque eu não estava com ela ali na hora, mas... E o rapaz era alto também, eu falei, deixa eu pensar 2 vezes aqui. Mas é brincadeira, mas a coisa é séria. Há 3 pontos fundamentais que devemos considerar
se é que queremos ser responsáveis em anunciar Jesus, se é que queremos fazer parte do time que representa Jesus, que anuncia a salvação, apesar de que, quanto ao assunto da salvação, nós não temos escolha, né? Se nós decidimos não obedecer, estamos sendo desobedientes, porque a ordem do Senhor Jesus é para todos. Ele deu uma ordem. Ele não falou assim, ó, quem quiser ir, que vai. Não, ele falou assim, ide. Ele não falou especificamente a quem, ele ordenou a todos. Quando o assunto é representar Jesus, falar da salvação, nós não temos escolha. Ou obedecemos, ou desobedecemos. Agora, tem vários pontos, tem várias formas. Não quer dizer que se nós nunca fomos um missionário, nós não estamos anunciando Jesus. Não quer dizer se nós nunca fomos um pastor, ou nunca pregarmos num púlpito de igreja, que não anunciamos Jesus. Não, pelo contrário, nós temos várias maneiras, vários meios de apresentar a salvação, de falar da salvação, de fazer com que o mundo venha conhecer a Jesus. Assim como um dia nós conhecemos a Jesus, nós não simplesmente dormimos e acordamos sabendo que era Jesus. Nós vivíamos em pecado, vivíamos cegos, caminhando sem destino, até um dia que alguém, ou através de alguém, o Senhor Jesus se apresentou para nós. E assim, também, nós temos vários meios de falar, de mostrar Jesus para o mundo, de anunciar a salvação, de falar, de mostrar as grandezas do Senhor, para que Ele venha ser glorificado em nossas vidas, e assim o mundo venha o conhecer. O cristão, ele deve ser, como o próprio Senhor Jesus declarou, o sal da terra, luz do mundo e representante de Deus. Esses são os 3 pontos que eu estarei tocando nessa noite: sal, luz e representante de Deus. O cristão tem que agir, anunciar entre os povos. A responsabilidade é de cada um de nós, como eu já disse. Nós não temos a escolha. Eu quero anunciar, eu não vou anunciar. Ele deu a ordem para todos. E para que serve o sal? Por que o Senhor Jesus nos compara como sal? O sal, na época de Jesus e até hoje, é para conservar. Ele serve para conservar. Na época de Jesus, principalmente, ainda não existia tecnologia, não existia energia elétrica, nem geladeira, nem esses preservativos que existem hoje para os alimentos, que hoje em dia tem alimentos que a gente, enlatados, principalmente, que passa anos, se não for aberto, não estraga. Outro dia, ouvindo na rádio, quando aproximava as tempestades, aí o pessoal falando o que nós devemos fazer para preparar. Aí tinha as 10 listas lá, as 10 coisas mais úteis para a gente guardar, que era alimentos, baterias, pilhas, essas coisas assim, e falou lá, tem alimentos que duram 1 até 2 anos sem estragar. Mas na época de Jesus não existia outro a não ser o sal. Então eles descobriram que, adicionando sal ao alimento, a uma carne que seja, ela durava mais tempo. No Brasil, ao ferver o leite, não sei se os irmãos conhecem de interior, o pessoal coloca um pouquinho de sal no leite. Muita gente até nem sabe para que põe sal no leite, porque o sal é para preservar o leite, que na época, 100 anos atrás que seja, não sei quantos anos começaram, tem aquela mania de pôr, não a mania, o uso do sal no leite. Muita gente pensa que é para dar gosto, mas se a gente for olhar direitinho, não, é para conservar o leite, porque eles ferviam o leite de manhã, colocava lá na prateleira, e aí, para durar mais, para passar o dia todo no calor e não azedar. E com o tempo foi passando e tem gente que nem sabe, pensa que é simplesmente para dar um gostinho de sal, um sabor, mas não, é para preservá-lo. Então o Senhor Jesus nos comparou com o sal da terra, como o sal da terra. Qual o propósito? É conservar e dar sabor, conservar. O cristão, ele tem, que nosso dever como sal é conservar a terra. Se não tiver o sal, espiritualmente falando, nós, como sal, a coisa apodrece. O mundo fica pior ainda do que já está. Então o Senhor Jesus quer que nós venhamos temperar o mundo, conservar o mundo. Como assim conservar o mundo? Nós, como sal e conservando o mundo, como assim? Como que é isso? Como nós vamos
usar esse poder de sal em nós? É conservar, é apaziguar situações. Né? Quando a gente vê uma confusão, tentar controlar aquela situação. Tentar ser um pacificador, né? Igual a palavra do Senhor diz. E não colocar mais fogo na lenha, mais lenha na fogueira, digamos assim. Como o cristão conserva o sabor do mundo? Com o seu caráter. O caráter do cristão é fundamental. É como se fosse o sal no alimento, né, para conservar. Né, tanto seja onde for, trabalho, escola, em casa, dentro da igreja, principalmente. Porque, na realidade, dentro da igreja não existe problemas, dentro da igreja não existe, né, confusão. Eu vi um pastor dizer na internet, né, dentro da igreja não existe fofoca. Então, peraí. Quando ele falou, os irmãos riram, ele riu também, falou, toda vez que eu falo isso, o pessoal ri. Será por quê? Na igreja não existe fofoca. Então, o caráter cristão, ele tempera o nosso mundo. O mundo em que vivemos. Como eu já disse, quando o irmão começar a fazer uma fofoca, ele até usou um exemplo do celular. Não sei se o irmão Wagner já viu, o irmão Wagner é muito fã desse pastor, desse seminarista. Ele até usou um exemplo do celular. O irmão chega para o outro e começa a fazer fofoca. Aí ele fala, espera um pouquinho aí. Ele pega o celular, liga para o irmão, para falar diretamente com ele aqui. Quer dizer, o caráter é fundamental. Né? Nós devemos tomar muito cuidado, devemos ser sal, temperar, preservar. Ao invés de criar problemas, resolver os problemas. Paralisar a deteriorização da raça humana com o nosso caráter, com o nosso agir, representando Jesus. Porque se nós formos parar para observar, o sal, como eu já disse, nós devemos sair das quatro paredes. Se nós formos observar o sal dentro do saleiro, é o mesmo de cristãos dentro da igreja. Devemos vir à igreja, buscar a face do Senhor, louvar, adorar em conjunto, em comunhão, e depois sair. Como eu disse, o sal dentro do saleiro, ele não deixa de ser sal, ele continua sendo sal, mas não vai alcançar, não vai, né, cumprir o seu propósito, que é de salgar, de temperar, de preservar. E o cristão dentro da igreja vai continuar sendo cristão, vai continuar sendo louvando o Senhor, servindo ao Senhor, sim, mas não vai ser sal, não vai cumprir, né, o dever de temperar o mundo. Então, por isso que eu disse que nós devemos sair, né, das quatro paredes. O cristão, para cumprir seu papel, ele tem que ir, tem que sair. Com o seu caráter, apaziguar situações. Né, ver as pessoas fazendo coisas, né, que não devem, de uma certa forma, tentar, né, contornar a situação, ajudar aquela pessoa. E Jesus ordenou, né, que nós devemos ir. Ele não disse, fiquem, que eu vou mandar pessoas virem, e quando elas vierem, vocês falam. Não, Jesus deu a ordem para nós irmos até eles. Como eu disse, nós também éramos perdidos. Alguns aqui nasceram dentro da igreja, mas talvez da maioria não. Então, o que Jesus disse? Ide, nós devemos ir até eles, né, para alcançá-los. Os cristãos são o sal da terra, e foi o próprio Jesus, né, que afirmou isso, que nós somos o sal da terra. Então, qual é o nosso papel como sal da terra? Temperar e conservar a terra, a humanidade. Tem uma versão que diz, né, na linguagem da tradução de hoje, diz, nós somos sal da humanidade. A revista corrigida Almeida diz da terra, mas diz, outra versão diz da humanidade, né, dos homens, das pessoas. Nós somos o sal deles. Nós que já conhecemos a Jesus, temos que temperá-los, temos que preservá-los de certa forma. Então, o que devo fazer? Com certeza, Deus nos dá oportunidade. Com certeza, Deus sempre vai fazer algo em momentos que nós devemos, né, fazer a diferença. No nosso dia a dia, é só nós pararmos e prestar atenção. Nós vamos ver que o Senhor está sempre dando oportunidade para que nós venhamos ser sal, para que nós venhamos, de certa forma, temperar as outras pessoas.
no nosso dia a dia, como eu disse, é só parar e prestar atenção. Como, né, não conseguimos, mas, né, talvez alguém pode dizer, pode se aproximar para você, igual acontece comigo, já aconteceu, e lá onde eu trabalho, né, uma pessoa chegou para mim e falou assim: a minha esposa quer me deixar, está querendo me deixar. Aí, o que nós devemos fazer? Temperar, conservar, dizer: eu conheço um Deus que restaura casamentos. Eu conheço um Deus que é a favor do casamento, e Ele, tanto de cristãos ou não cristãos, não interessa, Ele quer e quer preservar a família. Né, graças a Deus eu tive a oportunidade de falar com esse rapaz. Eles estão divorciados, mas de pouco a pouco a mulher já está caindo na real, né? A ficha está caindo. E ele está disposto a ir para a igreja, buscar o Senhor, apesar das fraquezas, de não conseguir. Mas ele reconhece, né, que existe um Deus. E eu tive a oportunidade, não para minha glória, mas cumprindo o que o Senhor Jesus disse, né, para a honra e glória do Senhor, temperar, ajudar a conservar aquela pessoa. Ou talvez pode aproximar alguém de nós e dizer: eu não consigo mais, a minha vida está um desastre, está um caos. E nós podemos temperar e dizer: Deus transforma qualquer tempestade em bonança. Eu sirvo um Deus que, não importa a situação que seja, Ele pode transformar numa paz. Né? Ou até mesmo que não acalma a tempestade, mas Ele pode, né, nos dar a vitória. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor que diz isto. Como cristão, nós temos que temperar e conservar. No governo do Fernando Henrique, não sei se os irmãos lembram, eu li uma matéria muitos anos atrás, no governo do Fernando Henrique, ele começou a ajudar as igrejas evangélicas, dar apoio, porque tinha sido feita uma pesquisa que nas cidades grandes e violentas, onde havia uma igreja evangélica, o nível de criminalidade era menor. As pessoas, acontecia menos coisas ruins. Então, durante aquela pesquisa, ele falou: não, temos que ajudar essas igrejas. Porque o local onde é uma igreja, o local onde um povo se reúne para louvar e adorar o Senhor, tem que ser diferente. Então, ele começou a ajudar as igrejas, apesar, infelizmente, né, não é o que vem acontecendo nos últimos dias, mas já chegaram a observar esse ponto, né, que onde há uma igreja evangélica, há menos criminalidade. Então, por isso, é isso que o cristão é, temperando. Naquele local, está temperando, está preservando um pouco. E também, para que serve? Também o Senhor Jesus, Ele nos comparou com o quê? Com luz. Ele disse: vós sois também a luz do mundo. E para que serve a luz? Como eu disse, o próprio Senhor Jesus que disse: vós sois a luz do mundo. Jesus, Ele é a luz do mundo, e nós também somos a luz do mundo a partir do momento que nós, né, entregamos nosso coração para Jesus. Se nós observarmos essa luz aqui, ela está fornecendo luz, mas ela de si mesma não dá luz. Ela está recebendo e transmitindo. Jesus é a luz do mundo, e nós, né, através dele, ou Ele por nós, também nós devemos ser a luz do mundo. Alguém pode até perguntar: como pode o cristão mostrar, né, que é verdadeiramente luz do mundo? A resposta está em considerarmos a sua função. O que a luz faz? Precisamos entender, né, analisar qual o papel da luz. Uma das funções da luz é o quê? Expor as trevas, clarear o caminho. Para quê? Para que nós não venhamos tropeçar. Onde a luz clareia, ilumina, nós vemos os perigos. Onde tem luz, nós conseguimos ver. Se eu for descer aqui agora, tem a escada ali. Se não tiver luz nenhuma aqui, eu corro o risco de errar o degrau, torcer o pé. Uma vez, lá no Brasil, voltando de uma cidade para outra, cidade de chão, de Sobralha para São João do Oriente, o caminhão, estava dirigindo o caminhão, ele acabou os faróis. E eu, doido para chegar em casa, já era tarde, já quase 10 da noite, falei: não, vamos embora para me dormir.
Conversei com os meninos e falei, não, vamos embora, vamos ver o que vai dar aqui para cima aqui. Estrada de chão, sem farol. A lua estava clara. Falei assim, ó, a lua está clara, lua cheia, dá para a gente enxergar mais ou menos. Vamos devagar aqui para cima, aqui, então vamos, tocamos, vamos embora. E eu dirigindo ali todo... Mas toda vez que passava uma moto, um outro carro, ao contrário, aí eu tinha que parar, porque assim que ele passava eu não via mais nada. A luz vinha, clareava, aí sumia, escurecia tudo. A ausência de luz é trevas. E continuei dirigindo, beleza, dá para ver até as pedras às vezes. Mas teve uma hora que nós entramos, tinha que atravessar, não sei, aqui com certeza ninguém conhece a região ali. Ah não, o irmão Leomar está ali, ele conhece. Tem um pedaço lá que tem uma capoeirinha, a gente tem que passar no meio dela. Naquela capoeirinha desapareceu tudo. E eu caí no buraco com o caminhão. Não teve jeito, não cai lá dentro do buraco. O caminhão saiu daquelas valetas na beira da estrada e agarramos lá, não tinha mais como sair. Sem luz, não tem como. Sem luz, não tem como a gente andar à noite. E sem a luz de Jesus em nossas vidas, também não tem como nós caminharmos na caminhada espiritual. E graças a Deus, na serra lá do irmão Leomar, ali tem uma serra muito grande. Não foi, ali estava bem claro, porque ali se caísse complicava. É uma barranceira muito grande. Mas até ali dava para ver. Mas o exemplo que eu quero usar aqui é o seguinte: sem luz não dá para caminhar. E nós somos a luz do mundo. Pessoas estão caminhando nas trevas, caminhando rumo ao abismo, e não está vendo o abismo na frente deles, porque eles não têm luz. E quem é a luz deles? O Senhor Jesus disse, somos nós. Nós somos a luz deles. Nós devemos guiá-los. Se apagar todas as luzes aqui e acender uma luzinha, por menorzinha que ela seja, nós vamos vê-la na escuridão. Eu tenho meus pedal ali, tem uma luzinha tão pequenininha que ninguém nem vê, porque a luz está acesa, mas se apagar, vocês vão ver ela. Então, no meio das escuridão, no meio das trevas, nossa luz, ela tem que brilhar. Para que assim venha guiar as pessoas. Para aqueles que estão perdidos, no meio da escuridão, não, lá tem a luz, é para lá que nós devemos ir. E essa luz que brilha em nós se chama Jesus. E o mundo precisa conhecer Jesus. Para que o mundo venha conhecer Jesus, nós devemos ser sal e devemos ser luz. Não podemos ser luz só dentro também das quatro paredes. Aqui todos já conhecem Jesus, aqui todos já conhecem a luz, aqui todos já são luz. Se nós formos olhar o que a palavra de Deus diz, todos já são luz aqui. E o Senhor Jesus diz, luz do mundo. Nós devemos ir no mundo, ir lá fora. A humanidade precisa conhecer Jesus. E nós somos a luz deles. Nós somos o guia deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Filipenses 2,15 diz assim, no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandeceis como luzeiros no mundo. A nossa geração que nós vivemos hoje é uma geração pervertida. O mal domina cada vez mais. O Deus desse século cada vez mais dominando, escravizando as pessoas. E nós devemos ser, como no luzeiro, em cima do luzeiro, em cima de um poste bem alto, clarear. Devemos ser a luz deles. Sermos cristãos só na igreja é o mesmo que uma luz debaixo do cesto. É o que Jesus quis dizer para nós. Não se acende uma luz e põe ela debaixo do alqueire, de um cesto, debaixo da cama. Senão ela não vai cumprir o seu objetivo, que é clarear, que é mostrar o caminho. E nós cristãos só dentro da igreja, nós devemos sim vir à igreja, não é isso que eu quero dizer, mas o que Jesus quis dizer é, vai clarear o caminho deles. Eles precisam encontrar a salvação. E para que o mundo venha conhecê-lo, nós devemos também ser a luz do mundo. A nossa luz, ela tem que brilhar, é lá fora. No versículo 16, é lá no mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifique o vosso Pai que está no céu. Para que o mundo o conheça, temos que ser o sal lá fora, fora do saleiro, e luz também lá fora, e não debaixo do cesto, mas sim no velador, sim no lugar próprio, onde a luz precisa estar. Devemos anunciar as grandezas também do Senhor, e a glória de Deus entre os povos. Talvez alguém pergunte, como poderei eu anunciar as grandezas de Deus entre os povos? Durante a semana toda, esteve um convite no Facebook, não sei se os irmãos viram, nosso irmão Klaus colocou lá, falando sobre o culto de missões. Aí estava lá uma frase, alguém viu? Alguém lembra da frase? Sobre o ID de Jesus? Os irmãos não são do Face, não? Estava a frase lá, o ID de Jesus, tem uma cadeira, assim, tipo num café, com a xícara dizendo, o ID de Jesus começa com a pessoa que está ao seu lado. Às vezes a pessoa fala assim, como para me anunciar Jesus, eu vou ter que ir na África, vou ter que ir. Não, o ID de Jesus começa com a pessoa que está do seu lado. Como eu disse no trabalho, pessoas se aproximam. Deus sempre prepara alguém para chegar perto de nós. É a hora que nós devemos ser luz e sal. Às vezes nós nem percebemos. Às vezes o irmão vem com uma fofoquinha e nós ajudamos. Às vezes alguém que a gente está meio assim, esse rapaz, igual do serviço, por exemplo. A gente vê que ele vai fazer uma coisa errada e a gente fala, opa, tomara que ele erra agora, mesmo o patrão pega ele. Nós devemos ser sal, temperar, ser luz. Eu não sei lá muitas coisas não, mas às vezes eu ajudo as pessoas, até mesmo aquelas que estão me prejudicando, querendo passar em cima de mim. Eu sempre tive sempre fui assim, eu não consigo fazer o mal às pessoas, não de propósito. Às vezes eu faço também o mal, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou um anjinho, não é isso que eu quero dizer. Mas não consigo, às vezes dá vontade até de falar assim, não, eu vou deixar ir para frente. Mas aí eu penso, não, a companhia precisa, ele também precisa, nós temos família para tratar, para cuidar, e aí nós pensamos, não, nós temos que ser luz. O Espírito Santo do ministro, não, você tem que ser sal, é conservar essa vida também, ser luz para ele, e para que eles venham também glorificar o nome do Senhor Jesus. Comece a anunciar as grandezas de Deus com quem está do seu lado, vizinho, colega de trabalho, com quem for. Você tem a oportunidade de anunciar a grandeza de Deus aos povos. Nós não podemos dizer que não temos oportunidade. Eu nunca prego, eu nunca vou ser um missionário, então eu estou livre. Não, não está livre. Você tem alguém sempre para anunciar Jesus para ele. Você tem alguém sempre precisando de luz. E você, como luz e sal, tem essa responsabilidade. E Deus sempre vai enviar alguém para você cuidar dessa pessoa. Como eu já disse e volto a repetir, Deus sempre vai colocar alguém em nossas vidas. Alguém precisando de consolo, alguém que não está bem na família, alguém que, de certa forma, foi enganado, deixou enganar pelo inimigo, está a ponto a fazer uma coisa, uma besteira. E nós estamos ali, no lugar certo, na hora certa, e temos que prestar atenção para não esconder a luz debaixo do cesto. E sim brilhar para que aquela pessoa venha ver a luz. Não podemos de maneira alguma cruzar os braços e dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Nós estamos dentro da igreja salvos, esperando a volta de Jesus. Glória a Deus por isso, mas não está tudo bem. Lá fora tem muita gente precisando de ouvir, precisando de ser temperado, precisando de luz. Dentro das nossas famílias, e na minha família principalmente, tem muitos que estão desviados, outros não querem compromisso com a verdade, mas temos que ser o sal e luz, temperar essas pessoas, ajudar essas pessoas, que é o que Jesus disse, e Ele conta com você nessa noite. Ele sempre contou e sempre vai contar. Podemos ter as mãos vazias ao encontrar com Jesus, o hino na harpa cristã, e quantas almas nós poderíamos apresentar para o Senhor. Chegar diante de Jesus, ok, vem aqui, está salvo, entra e passar. Ou podemos chegar até Jesus e Jesus falar, olha, todas essas almas aí que você foi a luz, o sal, que você foi o instrumento que eu usei para alcançá-las. Como eu disse, o Senhor sempre vai usar
aqueles, não os capacitados, porque se for olhar por esse lado aí, ninguém é capacitado, mas aquele que está disposto, né, a se entregar nas mãos dele, porque é a obra dele, é ele que é a luz, é ele que é a fonte da luz. Nós somos a luz do mundo, mas sem Jesus, sem a fonte principal, nós não conseguimos dar a luz. Nós não somos alguém especial, né, mas sim Jesus em nós. Essa luz, ela dá a luz aqui, mas se não for, né, a hidrelétrica lá longe, que chega até aqui, ela não daria luz sozinha. Nós somos luz porque Jesus está em nós. E aquelas pessoas que estão em trevas podem ser luz se nós também alcançarmos elas. Porque Jesus aqui é a fonte da luz. E nós somos a luz. Mas Jesus aqui é a fonte. E já começa a concluir, né, dizendo assim: hoje nós somos salvos e andamos na luz. Mas já houve um dia que nós estávamos em trevas. Mas lá fora ainda existe muita gente que estão em trevas, que ainda precisam ser alcançados. Ao olharmos para as Escrituras, principalmente Apocalipse, né, capítulo 5, versículo 9, e outras passagens também em Apocalipse, ela diz assim, né, que nós podemos ver e ter certeza que as pessoas vão ser alcançadas, que o Evangelho vai chegar até elas, com certeza. Muitos vão ser alcançados, muitos vão ser salvos. Infelizmente, muitos não vão conseguir, porque não vão querer, mas vão ouvir. A mensagem do Evangelho vai chegar até essas pessoas, até todos. Nós podemos lá ver em Apocalipse 5, versículo 9, né, em visão, né, João viu uma grande multidão que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ao lermos a Bíblia, nós vemos que muita gente vai ser salva, mas todos vão ouvir a salvação, porque é a própria palavra de Deus que diz. Deus, Ele vela para a sua palavra, Ele vai cumprir a sua palavra. E Ele é zeloso e vai cumpri-la. E vai usar, né, homens e mulheres para levar adiante o Evangelho. Se nós cruzarmos os braços, não quer dizer que o Evangelho não vai ser levado adiante. Sempre vai ter alguém, Deus sempre vai usar pessoas. Se nós, né, quisermos fazer parte dessa grande comissão, nos entregar na mão do Senhor, Ele vai usar nós. Com certeza já tem usado muitos aqui, não é isso que eu quero dizer. Ele vai continuar usando. Se nós cruzarmos os braços, não quer dizer que Ele vai parar, vai continuar. Mas nós podemos apresentar ao nosso Senhor com as mãos vazias. Então, nós temos, né, esse grande privilégio de ser, né, a luz do mundo, de ser o sal da terra. E podemos ver, né, que vai chegar até os homens. Todos vão ouvir da salvação. De uma certa forma, todos os povos, né, vão ouvir. Porque na palavra de Deus nós vemos povos de todas as línguas, de todas as raças, sendo salvas, chegando até o céu. Foi a visão que João teve, está escrito aqui. Eles vão ouvir, eles vão entender, eles vão... Agora, nós podemos ser, que bênção, né? Que se nós formos esse canal, se nós formos essa luz que guiou essas pessoas, né, não quer dizer que o mérito vai estar em nós, mas a palavra do Senhor promete galardão, promete né, bênçãos maiores ainda para aqueles que foram usados nas mãos do Senhor. E o que eu quero dizer para os irmãos essa noite é isso, que vamos analisar esses 3 pontos: sal da terra, luz do mundo e representantes de Deus. O Senhor vai ser maravilhoso, né? Eles serão alcançados. Alguém levará a mensagem a eles. Agora, imagine se for você, se for eu. Será uma bênção, não? Ser parte, né, do plano de salvação de Deus. Deus, Ele tem o plano para os homens e vai usar homens e mulheres. Agora imagine, esse homem e mulher pode ser você, pode ser eu. Nós temos essa oportunidade de ser luz, de ser sal. Né, que os irmãos venham meditar e pensar, né, e analisar quem que o Senhor tem colocado, né, ao nosso redor, ao nosso lado. O ídolo de Jesus começa com a pessoa que está do nosso lado. Às vezes pode ser até irmão cristão dentro da igreja que está vacilando
nem em dois pensamentos, e precisando de ser alcançados. Ao invés, né, de nós murmurar, ou falar mal, ou criticar, ou ajudar, vamos ser sal, vamos temperar, vamos ser luz, clarear, mostrar os erros, e assim juntos, né, caminharmos essa caminhada que é pesada, que é difícil, mas vai ser gratificante chegar até o fim como vencedores. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar cada um e ministrar o coração de cada um. Amém? Amém. Palavra boa. Vocês gostaram? Deus é bom, né? Irmão Gilson, uma coisa que eu estava ali pensando, ali você falando, uma coisa que Deus se agrada muito de ti, a tua humildade. Confesso a você que eu não tenho Facebook. Não tenho, não quero, não gosto. Sou um cristão, não sou contra quem tem. Eu acho que para mim não é barulhoso. Eu não vi. Mas o seu testemunho aqui foi maravilhoso. Porque essa pressão que nós sofremos no trabalho, eu sofro todos os dias no meu trabalho. Eu sou o único cristão ali no meu trabalho. Trabalho só com homens mundanos mesmo, americanos, e mais 5 brasileiros. Eu sou provado a toda hora. O irmão estava falando aqui, eu estava me lembrando, há 16 anos, eu tenho 18 anos de América. Só confirmando o testemunho dele aqui. Cheguei aqui, eu era um cristão, mas não era um convertido. Peguei um rapaz